A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Será que a vida humana seria possível sem a existência de água? É óbvio que não. A água é indispensável para a existência de qualquer forma de vida no planeta Terra. O planeta Terra, ironicamente, é coberto por 75% de água e apenas 25% de terra. Deveria, inclusive, ser chamado de planeta água. Porém, de toda essa água que cobre o planeta Terra, apenas 2,5% são aptas ao consumo humano. Por isso, mesmo em um planeta com tanta água, ela acaba sendo um recurso escasso. Nós aqui no Brasil somos até muito privilegiados, com exceção de algumas regiões no Nordeste brasileiro que enfrentam escassez de água. A maioria das regiões brasileiras usufrui de água em abundância. Porém, existem regiões ao redor do mundo em que a água é quase que um artigo de luxo, tamanha a escassez. A água é fundamental para a nossa vida física. 60% a 70% do corpo humano é composto por água. A água hidrata o corpo, garantindo um funcionamento saudável e equilibrado de todo o nosso organismo. Recomenda-se que uma pessoa beba, em média, 2 litros de água por dia. Sem a ingestão de água, uma pessoa morreria em cerca de uns 4 dias. Assim, como a água é fundamental para a existência humana, ela também é indispensável para qualquer tipo de existência de vida nesse planeta. Plantas, animais, micro-organismos, toda forma de vida existente na Terra requer água. Sem água, por exemplo, seria impossível produzir alimentos, os alimentos que consumimos, e sem eles nós morreríamos de fome. Ou seja, a água é um dos bens mais necessários e mais fundamentais para a existência de qualquer forma de vida que existe em todo o nosso planeta. A água, sim, é um sinal de vida. E isso se aplica à vida física e à vida material nesse mundo. E isso se aplica também à vida espiritual. A Bíblia do Antigo ao Novo Testamento, em diversas passagens, também conecta a água à vida. E não apenas a vida física, mas principalmente a vida espiritual que Deus oferece. Na leitura do Evangelho, Jesus afirma: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água viva, como João logo em seguida explica, é o Espírito Santo. Mas como efetivamente essa água concede a nós a vida espiritual? É sobre isso que nós queremos refletir. É interessante que João, em seu evangelho, ele dá um destaque todo especial ao uso da água por Jesus. A água se fez presente no primeiro sinal de Jesus, quando Jesus transformou água em vinho no casamento de Caná da Galileia. João capítulo 2. Na conversa com Nicodemos, Jesus conecta a água e o Espírito Santo ao falar do novo nascimento. João capítulo 3. Junto ao poço de Jacó, em João capítulo 4, Jesus oferece a mesma água da vida, a mesma água viva, à mulher samaritana. A mesma água viva da qual é falado aqui no texto, João capítulo 7. Mas antes disso, ainda no capítulo 5, nas águas do tanque de Betesda, Jesus cura um coxo. Jesus mostra a sua autoridade sobre a água ao caminhar sobre as águas do mar da Galileia, João capítulo 6. Novamente, agora no tanque, nas águas do tanque de Siloé, Jesus cura um cego de nascença, João capítulo 9. É com água que Jesus lava os pés dos seus discípulos, conforme João capítulo 13. E na cruz, em João capítulo 19, acontece a grande ironia. Aquele que tem autoridade sobre a água, aquele que é doador da água, ele sente sede. E no mesmo capítulo 19, um pouquinho adiante, saem
água e sangue do lado de Jesus, do corpo do próprio Jesus, quando os soldados perfuram o seu lado. Todas essas passagens do Evangelho de João, elas nos mostram que as bênçãos divinas ligadas à água, elas vêm até nós somente através da vida e obra de Jesus Cristo. Jesus é a fonte da água viva. Jesus, ele tinha avisado os seus discípulos de que era necessário ele voltar ao Pai para que o Espírito Santo, o Consolador, fosse enviado e convencesse o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não fosse, o Espírito Santo não seria enviado. Em nosso texto de hoje, João diz que até aquele momento o Espírito Santo ainda não havia sido dado. É somente no Pentecostes, 10 dias após Jesus voltar ao Pai, no dia da Ascensão, que o Espírito Santo é definitivamente enviado, derramado sobre os discípulos. Isso pode até dar a entender de que talvez até aquele momento o Espírito Santo ainda não atuasse, mas não é isso. O Espírito Santo, na verdade, está presente desde a criação do mundo. Se nós lermos Gênesis capítulo 1, logo no segundo versículo, nós lemos que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Na criação, o Espírito Santo esteve presente. E assim, durante todo o Antigo Testamento, é Ele quem falou pelos profetas, como nós confessamos no credo niceno. É o Espírito Santo quem inspira as Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Porém, a sua ação plena e definitiva, ela se dá somente a partir da obra consumada de Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem faz conhecida a obra de Cristo. É Ele quem cria e conserva a fé no coração dos crentes. Mas como o Espírito Santo faz isso? E para responder essa pergunta, quem nos ajuda é Martinho Lutero, em sua explicação do 3º artigo do Credo, onde ele diz: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. E nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos. E me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Essa é a obra do Espírito Santo. É Ele quem nos santifica. É o Espírito Santo quem nos dá a nova vida espiritual. Por causa do pecado que habita em nós, seríamos incapazes de crer em Jesus Cristo por nossas próprias forças. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, ele nos lembra que por natureza nós rejeitamos as coisas de Deus, porque elas nos parecem loucura. E de fato nós não podemos entendê-las por nós mesmos, porque é o Espírito Santo quem nos faz compreender essas coisas. A nossa tendência natural é procurar a salvação por méritos pessoais, por meio daquilo que nós fazemos, e com isso rejeitamos a graça de Deus. Por isso, o trabalho do Espírito Santo é, em primeiro lugar, pela lei, nos fazer enxergar que jamais seremos capazes de alcançar por nós mesmos as exigências da vontade divina. E isso torna inviável a nossa salvação por obras. A partir de então, o Espírito Santo, ele direciona o nosso olhar para o Evangelho, para aquilo que Cristo fez. Cristo tornou possível tudo aquilo que nós jamais seríamos capazes de fazer. A salvação, ela se torna uma realidade concreta na vida de todos aqueles que reconhecem seus pecados e creem em Jesus Cristo como o único Salvador. O Espírito Santo não aponta para si mesmo, mas ele aponta para Jesus, para a sua obra consumada na cruz. É o Espírito Santo quem convence as pessoas do pecado e as conduz ao perdão que Cristo conquistou. É assim que ele dá vida espiritual a todos os que creem em Jesus Cristo, fazendo com que rios de água viva fluam do coração dos crentes, regando este mundo que mais parece um deserto espiritual.
Foi essa água viva, que é o próprio Espírito Santo, que literalmente deu vida à igreja cristã. Antes do Pentecostes eram apenas 120 pessoas, 120 cristãos. Mas com a descida do Espírito Santo, somente naquele dia, no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas foram batizadas. E assim a igreja começa a crescer de maneira extraordinária. Ela foi crescendo a ponto de, em cerca de 300 anos, abranger, alcançar todo o Império Romano. Mesmo em meio a muita perseguição em todo esse período. A ação do Espírito Santo neste mundo é como uma fonte de água que brota em terra seca, em meio a um deserto. O Espírito Santo, ele dá vida, refrigério a todos aqueles que alcança através do Evangelho de Jesus Cristo. E essa água viva chegou aos nossos dias. Nós recebemos essa água através do batismo, através do ouvir da palavra, do meditar na palavra. E nós nos refrescamos nessa água todas as vezes que estudamos a palavra, que ouvimos a palavra. Nós saciamos a nossa sede, a nossa fome, todas as vezes em que participamos da Santa Ceia. É assim que o Espírito Santo dá vida à igreja cristã. E é assim que ele mantém e conserva a igreja cristã na fé verdadeira em Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo quem deu vida a essa congregação, que este ano já completa os seus 38 anos de existência. Foi o Espírito Santo quem deu vida a Walter Liga. O que seria a Walter Liga? Um grupo de jovens que em 1925 começou a se reunir e queriam contribuir no trabalho da igreja junto aos jovens. E essa organização mais tarde veio a tornar-se a GELB, Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que hoje é uma importante organização auxiliar da nossa querida IELB, que na próxima quarta-feira agora já completa os seus 98 anos de história. É assim que o Espírito Santo age. É assim que ele faz fluir rios de água viva do interior dos crentes, promovendo o crescimento e a conservação da igreja cristã. E o mais impressionante é que este fluir de água viva através de nós, os crentes, ele não dá vida apenas para a igreja cristã, mas ele dá vida também a este mundo que Deus criou e tanto ama. Sim, assim como a água é um recurso natural indispensável para a existência de vida no planeta Terra, também a água viva, que é o Espírito Santo, é um recurso indispensável para a vida, a manutenção e a preservação da vida que existe nesse planeta. Como acontece isso? Antes, quando eu li a explicação do terceiro artigo de Martinho Lutero, tem uma parte que diz o seguinte: o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. É isso que o Espírito Santo faz, os frutos da fé. Esses dons com que o Espírito Santo nos ilumina, essa santificação dele em nossas vidas, não se refere apenas à nossa relação com Deus, mas também à nossa relação com o mundo e com o nosso próximo. Ou seja, a partir dessa nova vida que nós recebemos do Espírito Santo, nós passamos também a cuidar e preservar a vida que existe nesse mundo. E como nós fazemos isso? Amando e servindo ao próximo, ajudando uns aos outros. E isso começa na família, se estende à vizinhança, ao nosso ambiente de estudo, de trabalho, ao necessitado, enfim, todos aqueles que Deus coloca ao nosso redor. Mas vai também além disso, porque se estende à boa criação de Deus. A criação que geme por causa do pecado, mas a criação que precisa e necessita da nossa atenção. E como nós fazemos isso? Quando nós, por exemplo, preservamos a natureza, quando nós fazemos um uso consciente dos recursos naturais que existem, como, por exemplo, não desperdiçar água, a água que é tão abundante, mas ao mesmo tempo tão escassa. Quando nós descartamos o lixo de maneira correta, maneira apropriada, para evitar a poluição e transtornos. E assim poderíamos citar inúmeros outros exemplos. Todas essas atitudes,
acompanhadas do testemunho cristão, eles certamente serão um fluir da água viva em meio ao deserto deste mundo em que vivemos. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, assim como diariamente nós saciamos a nossa sede tomando água para hidratar o nosso corpo, para que o nosso organismo continue funcionando perfeitamente, busquemos também continuamente saciar a nossa sede espiritual através de leituras bíblicas, através de momentos devocionais, de orações, através da participação nos cultos, na Santa Ceia, para que assim rios de água viva também continuem a fluir de nosso interior, possibilitando a conservação e o crescimento da igreja cristã aqui na terra, e também o cuidado e a preservação da vida que existe nesse mundo. Que assim Jesus Cristo, a fonte da água da vida, continue derramando sobre nós em rica medida o seu Espírito Santo, para nos capacitar nessa bela e nobre missão. Que assim seja. Amém.